Olá para você que está acompanhando o nosso Tela 2, Papo do Casa no ar, ao vivo pela internet e também nas reprises nas madrugadas do SBT Interior. A partir de agora, um bate-papo com o governador de São Paulo, Márcio França. Estive lá na semana passada no Palácio dos Bandeirantes e falamos sobre vários assuntos que interessam a nossa região. Economia, política, transportes, segurança pública, saúde e educação são alguns dos temas que a gente fala a partir de agora. Acompanhe comigo. Governador, primeiramente agradeço nos receber aqui no Palácio dos Bandeirantes e conversar com a equipe do SBT Interior. Prazer falar com vocês também. Quero pontuar o seguinte: o senhor assumiu recentemente o governo, no mês de abril, um pouco mais aí de um mês e meio. Qual que é o diagnóstico, qual que é a leitura que o senhor faz de como está a situação do Estado? O senhor era um vice que era atuante, estava sempre nas decisões do governador Geraldo Alckmin ou estava ali trabalhando em segundo plano? Não, primeiro, assim, eu tinha uma função que é a segunda maior secretaria do Estado, que é a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, uma secretaria grande. Para você ter uma ideia, ela sozinha é maior que 14 estados do Brasil, uma secretaria de São Paulo, né? E o governador me colocou a par, quando ele me convidou lá atrás, há 3 anos, para poder ser vice-governador, ele me disse: olha, Márcio, eu pretendo ficar só 3 anos e pouco, porque eu vou disputar a presidência da República. Então, você se prepare para você, ocupar a função de governador, que é uma função, em São Paulo, tudo é grande, né? São 800 mil funcionários, é uma estrutura que, se fosse um país, estaria maior do que 100, 200 países do mundo, né? Então, enfim. Agora, São Paulo é muito equilibrado, né? É institucional. As coisas andam de um jeito consolidado, porque o governador deixou equilibradas as contas e o estado de São Paulo é um estado mais equilibrado que outros lugares do Brasil. Entretanto, é um desafio para quem já tem um pouco de experiência, porque se você não tiver experiência, possivelmente você se perde nessa estrutura tão grande que é o estado de São Paulo, com muitos desafios de lá para cá. Nesse 1 mês e pouco que eu estou no governo, já houve uma série de coisas duras aí, né? Houve problema em presídio, com ocupação de presos, com reféns, houve o prédio que pegou fogo e caiu, houve queda de avião, houve o episódio da moça, do assalto da policial, que ficou famosa, enfim, quer dizer, todo dia praticamente tem uma coisa forte, porque, como eu disse, são 645 municípios e São Paulo é um estado que é como se fosse um país. Recentemente o senhor fez aí uma série de assinaturas de convênios com várias prefeituras, inclusive da nossa região. Isso, pela opinião pública, muitas vezes é visto como uma forma de angariar voto. Como que o senhor rebate esse tipo de leitura que as pessoas fazem? No fundo, há uma certa criminalização do exercício da política, né? Repare, eu sou governador. Quando eu estou falando com você aqui, se eu estou ganhando algum voto, enfim, não é por isso que eu estou gravando. Eu estou gravando porque é minha obrigação aqui como governador. Agora, se eventualmente alguém simpatizar comigo e votar em mim, enfim, sorte minha, né? Assim como quando eu faço coisa errada e as pessoas, enfim, veem também, acabam perdendo voto. Quer dizer, não há como você separar, porque no Brasil, o cargo de governador, você pode ser candidato exercendo o cargo. O único cargo que eu posso disputar é o cargo de governador. Então, não há como escapar. Os convênios são feitos em São Paulo. Para você ter uma ideia, o governador Alckmin assinou, de janeiro até abril, assinou 2.000 convênios. Eu assinei 100 convênios. Então, quer dizer, ele também está pedindo voto, eu estou pedindo voto. No fundo, São Paulo assina convênio porque tem dinheiro. O Estado é equilibrado. Se fosse lá no Rio de Janeiro, ninguém assinava convênio porque não tem dinheiro. Vai assinar o quê convênio com o município? O Estado está quebrado, né? O Estado está quebrado. Então, São Paulo é equilibrado, permite que você faça. As prefeituras estão com muita dificuldade financeira, praticamente todos os prefeitos com muita dificuldade de manutenção urbana. E eu havia me comprometido com os prefeitos, porque eu fui prefeito de São Vicente por 8 anos, é a cidade mais pobre do estado de São Paulo, com muita dificuldade. Fui reeleito com 93% dos votos, quer dizer, tenho experiência de prefeito, e sei que as prefeituras estão passando por muita dificuldade. Então, elas dependem de ajuda do Estado para fazer a manutenção urbana. E a gente, então, liberou convênios para eles fazerem asfalto, manutenção urbana, que era um pleito de quase todos os prefeitos. Existem exceções, mas quase todos estão com um problema muito grave de manutenção urbana, praças, manutenção, enfim. E quando você não aguenta a pressão, normalmente o que você faz? Você espana, né? Então, muita gente não fica até o final, desiste, vai embora, né? Porque não aguenta a pressão da política de você querer dar uma solução e não encontrar a solução. E você veja quantas prefeituras nós tivemos com problemas de impeachment, renúncia, cassação,
Enfim, quer dizer, vai criando um clima que a política passa a ser altamente perigosa e só sobrevivem aquelas pessoas que, de fato, estiverem muito afetas a esse tipo de atividade, né? As regiões Oeste e Noroeste Paulista concentram uma grande população carcerária do estado de São Paulo. Tivemos um problema recente, inclusive, em relação à unidade de Lucélia, uma rebelião que durou aí quase 24 horas e movimentou não só a região, como todo o estado. A gente costuma falar no interior que o sistema prisional é uma bomba relógio prestes a explodir. Qual que é o caminho para evitar que ela exploda? Bem, o certo mesmo é não ter gente presa, né? A gente está em São Paulo com 230 mil presos. Para você ter uma ideia, 42% de todos os presos do Brasil. É a terceira maior população carcerária do mundo, São Paulo. Então, por outro lado, também você não pode deixar de prender, né? Então, uma das tarefas importantes, na minha visão, é você parar de produzir o gelo. A gente continua produzindo gelo. Você prende de um lado, tem polícia eficiente do outro lado, e do outro lado de cá você continua produzindo jovens sem oportunidade. Jovens sem oportunidade, polícia bem montada, você acaba tendo mais gente presa. Nós estamos construindo nesse instante mais 10 presídios, quase 900 milhões de reais, e tome presídio. Uma das coisas importantes, né, nós temos um programa que nós falamos depois aqui sobre alistamento civil, que eu fiz em São Vicente, que era a cidade mais violenta do estado de São Paulo também, e depois da passagem da minha prefeitura, não ficou nem entre as 100 primeiras cidades mais violentas, porque a gente pegou o jovem e deu oportunidade para aquele jovem de 17, 18 anos, aí ele ter uma primeira chance, um primeiro emprego conosco, né, com a prefeitura alistamento civil. Ele é remunerado, trabalha 4 horas, é obrigado a fazer um curso técnico e muda a vida do rapaz. Veja, parece muito mais lógico, mas nunca foi feito, é preciso fazer, né? Com relação aos presídios em si, eu queria mencionar para você aqui de primeira mão, porque é a primeira vez que me perguntam sobre presídio, que nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa uma mudança importante, que vai permitir um acúmulo de ICMS a mais para os municípios que tiverem presídios. Porque é injusto com alguns municípios, na minha cidade, em São Vicente, tem 5 presídios. É injusto. Quer dizer, um tem 5, outro tem 4, outro não tem nenhum. Por que um tem que ter e o outro não tem que ter? Então, uma compensação financeira de ICMS, porque quando você tem o presídio, você tem que dedicar um pedaço da sua rede pública de saúde para as familiares do presídio, para o presidiário. Você tem que ter alguns tipos de problema que você não tem se você não tiver presídio. Então, a gente vai compensar um pedaço com ICMS novo. Vai ser uma grande notícia para os municípios que têm presídio. A gestão do PSDB sempre foi duramente criticada quando o assunto são as concessões de rodovias, por conta, inclusive, aí, dos preços dos pedágios. O senhor defende esse modelo de concessão, assina embaixo? Eu defendo. Eu acho que o modelo que existe é um modelo que é possível para se manter as estradas de São Paulo as melhores do Brasil. Todo mundo sabe que nem todo mundo usa as estradas e não é correto que você cobre de uns que não usam para usar no dinheiro dos outros, porque quando você não tem concessão, como é o resto do Brasil, as estradas são horríveis. Então, as estradas de São Paulo são melhores porque tem pedágio. O que você pode fazer é modular para que o pedágio fique num preço mais acessível. Tem pedágios muito caros porque foram feitas concessões antigas e essas concessões ainda têm preços muito altos, né? Então, claro, você precisaria mexer nos valores do pedágio. Por outro lado, nós temos as rodovias aí que são administradas pelo DR, como é o caso da Assis Chateaubriand, que corta as regiões de Prudente, Araçatuba e também São José do Rio Preto. Situação muito complicada em um dos pontos ali na região oeste. Já fizeram algumas obras de duplicação, mas de maneira geral, rodovia é bastante ruim. Tem algum projeto para essa rodovia? Nós estamos com toda a nossa possibilidade de fazer em vários lugares de São Paulo novas concessões que transformam as rodovias em mais modernas, duplicadas e aí sim pedagiadas por quilômetro rodado, né? Como nós fizemos na rodovia dos Calçados e na Centro-Oeste, enfim, o modelo de São Paulo é um modelo de concessão. Ele é o modelo que mais deu certo e aquele que foi aprovado pela população, porque, afinal de contas, reelegeu o PSDB vários anos seguidos aqui em São Paulo. Ainda falando em transporte público, a licitação do sistema de ônibus aí intermunicipais está se arrastando bastante desde 2015. O senhor acredita que até o fim do seu mandato o senhor consiga dar andamento a esse processo licitatório? Olha, eu acho que o novo modelo de licitação deve ser feito pelo novo governo. Se eu for reeleito, naturalmente eu farei. Mas não acho correto eu fazer no final do mandato. Quer dizer, o PSDB ficou aqui durante 16 anos, não houve licitação. Agora faltam 6 meses, 7 meses para acabar o ano, eu vou correr com uma licitação que vai ficar mais 10 anos para frente. Então, a nossa sugestão
é que isso seja feito a partir da eleição. Quer dizer, a pessoa que ganhar faz o processo de licitação. Uma grande bandeira defendida aí pela gestão Alckmin/França é o EAD de universidades públicas, que é a Univesp, né? Inclusive utilizando aí profissionais da USP, por exemplo. O senhor acredita que é possível manter a mesma qualidade não estando presente numa unidade física da universidade? Veja, as principais universidades do mundo, a de Londres, por exemplo, que é a maior do mundo, ela é à distância. Ou seja, você pode garantir qualidade, porque hoje em dia as pessoas têm a facilidade, como você está hoje aí, olhando pelo seu celular, enfim, as pessoas também têm esse hábito. O jovem já nasce, um menino novinho, de 7 anos, 6 anos, já está acostumado a mexer com coisas eletrônicas e à distância. E já temos, a maioria dos alunos no Brasil hoje já fazem EAD, só que particular. O que nós fizemos foi juntar o que São Paulo tem de melhor, que são as 3 universidades, a USP, a Unicamp e a Unesp, e produzimos as aulas com esses professores e fazendo à distância. Porque, ainda que você tenha, evidente que se você tiver presencial, é muito melhor, claro, mas como é que você vai fazer presencial em todos os lugares, em todas as cidades? Hoje, em São Paulo, você que está nos ouvindo aí, você consome 10% de tudo que você arrecada de imposto para manter USP, Unicamp e Unesp. É pesado. Nós temos hoje muitos alunos, mas deveríamos ter muito mais vagas. Nós formamos 450 mil alunos do ensino médio, todo ano, 450 mil. E fornecemos 20 mil vagas de vestibular. Então, o que acontece? Há um funil muito apertado, onde o aluno do ensino médio ele fala, eu não vou conseguir passar, eu não tenho condição de passar. Mesmo que eu passe, se eu sou de Rio Preto e quero ir morar em São Paulo, como é que eu faço para manter a minha vida lá? Como é que meu pai vai pagar para poder morar lá em São Paulo, né, para fazer uma faculdade? Então, numa distância com qualidade, você mantém o rapaz fazendo vestibular na sua cidade e as vagas aí. A gente abriu, no total, quase 70 mil vagas nesses últimos 1 ano e pouco, e a meta final, para vocês entenderem, é que daqui a 1 ano e meio, se tudo correr bem, daqui a 1 ano e meio só, 100% de todos os alunos que se formarem no ensino médio do ensino público de São Paulo terão vaga na faculdade pública, nos cursos de engenharia de produção, engenharia de computação, matemática, pedagogia, gestão pública, contabilidade e administração. Quer dizer, é um tremendo de um avanço você saber que você está fazendo ensino médio aí na sua cidade e vai ter a vaga garantida. Só não vai ter vaga garantida quem vier do ensino particular. Quem for do ensino particular vai ter que fazer vestibular, porque não tem vaga para todo mundo. Vai ser uma inversão. A ideia é privilegiar aqueles que vêm do ensino público. Ainda falando em educação, historicamente a gestão do PSDB sempre foi apontada com dificuldade de diálogo com a categoria dos professores. O senhor assina embaixo essa postura que o governador Geraldo Alckmin teve ou acha que é possível um outro tipo de diálogo? Não sei se exatamente, eu não estou aqui para fazer críticas, né? Eu acho assim que as pessoas que são eleitas para representação, por exemplo, eu tive com a POSP já 3 vezes, com a direção da POSP, né? E eu me dou bem com a Bebel, que é a presidente, falo com ela, nós estamos em negociação de diversas coisas. Como nós estamos num período pré-eleitoral, eu fico com uma série de proibições em relação à questão de mexer com salários, né? Mas eu acho que o diálogo é sempre importante, permite que você possa ter nova negociação. Eu fiz um diálogo assim com a polícia, por exemplo, com as 2 polícias, a gente tem feito agora com os professores também, estamos em negociação, porque havia uma ação judicial dela para reivindicar 10% de piso salarial, enfim, que a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar e suspendeu os efeitos dessa decisão. Nós estamos negociando com a ministra, quem sabe a gente consegue fazer um acordo. O que eu quero dizer é o seguinte, o professor, para ele estar incentivado e animado, é evidente que ele tem que ganhar mais do que ele ganha, né? Não pode ter em São Paulo um padrão salarial que seja inferior a muitos estados. Hoje São Paulo é o 3º menor salário de baixo para cima. Quer dizer, então, é claro que a gente deveria ter salários mais bem remunerados. E agora, é preciso tirar outras coisas. Por exemplo, nós estamos com muito índice de substituição. Entendeu? Quer dizer, nós gastamos 200 milhões de reais em 3 meses de substituição. É um dinheiro que podia servir a aumentar o salário dos professores. O senhor citou a questão da polícia durante a sua fala, e minha pergunta é a seguinte: a gente tem vivido no interior uma situação do aumento da criminalidade. Se por um lado a polícia militar realmente está agindo, está fazendo o trabalho dela, por outro, os crimes acabam não sendo investigados, porque falta investimento na polícia civil. Qual que é o caminho para resolver o problema? A primeira fórmula que eu apresentei é a passagem da Polícia Civil para a Secretaria de Justiça. No meu entendimento, a Polícia Civil ela não tem nada a ver com a Polícia Militar.
ao contrário do que falam, que ela tem que juntar e fazer uma só, elas são polícias diferentes. Uma tem uma função investigativa e judicial. Ela tem que preparar o procedimento para ir para o processo judicial. E, portanto, ela deveria estar na Justiça como estava a Polícia Federal no Ministério da Justiça. Eu acho correto esse procedimento. E, no meu caso, eu entendo que essa separação vai dar uma outra autonomia à Polícia Civil, vai permitir, eles são muito menores, eles são 30 mil contra 90 mil da Polícia Militar, e é claro que a Polícia Militar é ostensiva, ela anda fardada, ela tem um outro tipo de procedimento, ela é repressiva, enfim. E acho que a separação permitirá que a gente possa adequar melhor as funções, prepará-la, por exemplo, se você entra num batalhão de Polícia Militar, você percebe se os veículos da Polícia Militar são muito mais bem mantidos do que são mantidos da Polícia Civil, os prédios da Polícia Civil. Então, algum formato está errado nesse procedimento. E é simples você entender por quê. Você tem duas estruturas, uma muito forte e muito organizada, ao lado de uma mais frágil, que não tem a mesma organização, porque não tem a hierarquia. A Polícia Civil não tem o formato da hierarquia da Polícia Militar. Então, ela fica sempre como se fosse um apêndice da estrutura principal. E isso, na minha visão, é um procedimento novo que a gente vai mandar para a Assembleia Legislativa. Houve uma polêmica entre os delegados, que concordavam, não concordavam, enfim. Eu estou convencido que essa é a melhor forma. Falando do setor sucro-alcooleiro, várias usinas da nossa região têm sinalizado um problema muito grave aí, algumas delas, inclusive, falando do fechamento de unidades e também na demissão de funcionários. O que o senhor acredita que é possível fazer para o setor no interior do Estado? Bem, tem muito mais a ver com macroeconomia, né? Porque, claro, quando o Brasil vai bem, as usinas vão bem também, né? Nós tivemos muitos problemas no Brasil, 5 anos praticamente de falência de todo o Estado brasileiro, com muitos graves problemas de economia em todos os lugares, e isso afetou gravemente a produção de álcool, de açúcar, e especialmente na questão do álcool, o desincentivo que houve no pró-álcool, tudo o que o governo federal acabou errando. No nosso caso, em São Paulo, a gente começou a retomar com pesquisa, desenvolvimento, por exemplo, a produção do álcool de nova geração, que permitiu que a gente reusasse bagaço, a energia elétrica no final do bagaço, uma série de outros componentes novos que a gente foi agregando ao preço. Mas a essência disso é você fazer a economia girar. Enquanto a economia não voltar a girar, nós estamos com um grave problema hoje, nesse instante, com a história da greve dos caminhoneiros, por exemplo. Cada assunto desse afeta gravemente a questão da economia, menos gente consumindo, menos consumo, lá na ponta das usinas sofre um grave problema. Agora, é importante lembrar o seguinte, o Brasil tem quase 500 anos de história de cana e de álcool. Não é uma coisa nova, é um negócio antigo, uma coisa que surgiu há muitos anos, desde 1532, quando Martim Afonso chegou em São Vicente, já chegou com muda de cana-de-açúcar. Esse acúmulo de conhecimento só existe no Brasil. Então, essa é a nossa principal riqueza. Ela tem que ser prestigiada de alguma forma, ela tem que ser incentivada, subsidiada, porque o acúmulo que nós conhecemos hoje de açúcar e de álcool é muito maior do que o resto do mundo conhece. Então, utilizar essa estrutura, fazer com que essa estrutura funcione a 100%, é uma tarefa para todos nós. Tem muitas cidades da nossa região de pequeno porte que acabam dependendo exclusivamente da prefeitura, que acaba sendo a principal empregadora desses municípios. Quem mora no interior muitas vezes não entende como funciona o processo e faz críticas ao governo, independentemente de quem esteja aí no comando, que o governo do estado olha muito para a Grande São Paulo e para regiões metropolitanas. Sobra dinheiro no caixa para investir também no interior de São Paulo? Sobrar dinheiro é uma expressão assim, nunca sobra dinheiro público, né? Mas eu digo, você tem recursos, se você pensar bem, por exemplo, nós acabamos de falar aqui dos convênios que nós fazemos com municípios pequenos, né? São Paulo tem 645 municípios, assina 2, 3 mil convênios por ano de recursos que se repassa, né? Agora, os municípios recebem todos os meses também recursos do Estado para poder tocar a sua vida. As cidades pequenas ou grandes, elas têm que ser tratadas sempre com atenção por uma razão. Para cada uma das pessoas que mora lá, aquela é a principal cidade, né? E, claro, a pessoa não quer saber das grandes cidades. Entretanto, as cidades, digamos, cidades com menos de 10, 20 mil habitantes, que formam um contingente grande em São Paulo, elas têm mais dificuldade de sobreviver, porque na hora da crise elas sofrem mais do que as outras, né? E você tem que lembrar que São Paulo, como eu disse, é uma estrutura muito grande. Só para você lembrar, São Paulo está construindo agora o 100º hospital. São 100 hospitais. Para você ter uma ideia, o Brasil inteiro tem 70 hospitais, São Paulo tem 100 hospitais. Então, quando a pessoa da cidade pequena precisa ter um tratamento de alguma coisa mais difícil, por exemplo, de alta complexidade, não dá para ter um hospital de câncer
estruturado em cada cidade. Ele tem que se deslocar para uma outra cidade que eventualmente recebe essas pessoas do tratamento, né? Mas é preciso fazer a manutenção cotidiana pela Prefeitura, junto com o apoio do Estado. Durante a sua última visita a Araçatuba, na Santa Casa, o senhor falou abertamente que defenderia, articularia com o seu partido o apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. Em que pé que está toda essa articulação, esse convencimento? O partido filiou o ministro Joaquim Barbosa, o ministro passou a sensação que podia ser candidato, as pessoas se animaram. Eu não me animei, porque eu achei que ele não fosse do ramo, né? Ia ter dificuldade de poder sobreviver nesse nosso mundo aqui. De fato, foi o que aconteceu. E o ministro, então, desistiu. Vamos ter em julho o nosso congresso. Eu vou continuar defendendo aquilo que eu penso que é o correto, que para o Brasil de hoje, a pessoa mais preparada, mais estável, mais serena, mais segura, aquela que é mais previsível para suas atitudes é o Alckmin, pelo que ele acumulou aqui no governo de São Paulo. Ele foi 4 vezes governador. Você viu, o Brasil inteiro teve dificuldade financeira, os estados quebraram, São Paulo não quebrou. Ele, portanto, você já sabe que ele sendo presidente, ele não fará nenhum tipo de coisa que, de repente, assuste todo mundo. E o mundo precisa que o Brasil seja estável, o mundo precisa que o Brasil seja previsível. Senão as pessoas não investem no Brasil. Não investindo no Brasil, a usina de álcool lá, de uma cidade de Rio Preto, ela fecha porque o investidor não vem. Então, nós precisamos dessa credibilidade, o Alckmin é sinônimo disso. O senhor não é uma figura política muito conhecida em todo o estado, né? Tem aí um nome mais forte na região da Baixada por conta da sua relação com São Vicente, mas, por outro lado, no restante do estado ainda não tem essa visibilidade um pouco maior. O senhor acha que, de alguma forma, isso atrapalha a sua ascensão política? Acho que não. De maneira geral, quando eu me propus a ser vice, e assumindo depois o governo, eu sabia que ia ter essa dificuldade. As pessoas em São Paulo, para você ter uma ideia, só 9% sabem quem eu sou. Se for na região de Rio Preto, andar pela rua, de cada 100 pessoas, só 9 vão saber, talvez, que eu existo. Agora, me reconhecer, menos que 9. Né? Mas eu pergunto, com o tempo, quando começa a televisão, as pessoas também não conhecem os candidatos. A partir da televisão, a partir do início do horário eleitoral, todo mundo passa a conhecer, porque não serão muitos. Tem eu, tem o do PT, tem o Paulo Scaff, que é do PMDB, e tem o Dória, do PSDB. São 4. É difícil você chegar num lugar que só tenha 4 e você não conhecer os 4. Então, eles vão acabar me conhecendo e vão perguntar quem é que tem mais experiência, quem é que está mais preparado, quem é que se preparou a vida inteira, né? Quem é que está mais confiável para você entregar o governo de São Paulo num momento tão difícil do Brasil. Veja, eu fui prefeito, fui vereador, fui deputado, fui secretário de Estado, fui vice-governador, tenho 40 anos, 30 e poucos anos de vida pública, sem nenhuma mancha na minha carreira, ocupei todas as funções até hoje decentemente e penso que fiz bem. Nenhum prefeito, quantos prefeitos vocês conhecem que foi reeleito com 93% dos votos? Não é muito comum, uma cidade grande, com 350 mil habitantes. Então eu penso que lá na frente as pessoas conhecerão. O senhor apoia publicamente o governador Geraldo Alckmin, mas por outro lado ele tem um candidato no partido dele. Como que o senhor encara isso? E uma segunda pergunta emendada. Um segundo turno, quem o senhor gostaria de ir? Bem, com relação ao segundo turno, é difícil escolher. Time grande não deve escolher adversário. Para mim, tanto faz. Eu acho que o mais fácil de derrotar é o PT e o Dória, porque ambos são antagônicos. O PT, porque tem um forte, em São Paulo, tem uma rejeição muito grande ao PT. Então, o Luiz Marinho, embora seja uma pessoa, um homem experiente, que eu gosto muito, mas ele é do PT, é mais difícil. É mais fácil para mim e mais difícil para ele, eu acho, né? E o Dória, porque eu acho que na capital ele saiu com muita rejeição. As pessoas que conviveram com ele não gostaram da atitude e acho que com o tempo isso vai contaminá-lo na eleição. O Scaff já foi do meu partido, é meu amigo, eu gosto dele também. Agora, são candidatos assim diferentes. Eu venho da classe média, eu sou servidor público, como eu falei, né? O Scaff e o Dória têm um padrão social muito mais elevado que o meu. Então, são candidatos diferentes. Eles governariam para a elite, por exemplo, governador? Não sei, mas eu digo assim, se você vai no meio de um estádio cheio de corintiano, normalmente você é corintiano. Né? Quer dizer, se você vai no estádio cheio de palmeirense, você é palmeirense. Quer dizer, é normal que quem convive com um certo ambiente defenda o seu ambiente. Né? É normal que você, mesmo achando que o outro time está jogando melhor, você defende o seu. E as pessoas que têm um padrão social muito elevado,
elas acham que as pessoas não precisam, assim, mas que absurdo, essa mãe não leva a criança lá. Eu me lembro que, por exemplo, no caso do SESI Senai, que é muito famoso, tinha aquela história da cobrança. Ninguém esclareceu para as pessoas, você sabe que a cobrança, existe cobrança, porque, veja bem, se eu cobrar do menino, do ensino médio, do ensino fundamental, que a mãe vai pagar R$150 por mês para ter uma criança na escola pública, a mãe não tem dinheiro. As pessoas não têm noção que a pessoa não tem dinheiro, eles não têm como pagar. Quando a gente fala, mas a pessoa não faz nada, não existe emprego para todo mundo. Nós precisamos criar mecanismos de poder inserir as pessoas e garantir para essas pessoas o mínimo de dignidade e oportunidade. Não é possível você achar que só os mais fortes vencerão, só os mais poderosos vencerão. Na minha visão, a população, a grande maioria, não é feita de empresários. A grande maioria não é feita de gente rica. A grande maioria é população de baixa renda, que sobrevive todo dia com dificuldade. Com relação à questão do Alckmin, eu acho que o Alckmin é uma figura totalmente diferente da política que eu convivi. Ele é uma pessoa muito fechada, um homem muito recluso, um homem especial, idôneo, trabalhador, esforçado e muito simples. Uma típica pessoa do interior. A gente brincava que na chapa que nós montamos, eu e ele, era a chapa Cai-Cai, que era caipira e caiçara, né? Que a gente, pessoas mais simples, né? E o Alckmin, ele tem o candidato, como você usou a expressão, do partido dele. Ele não queria que o Dória fosse candidato, ele pediu para o Dória não ser candidato, o Dória, como sempre, achou que podia ser mais, enfim, está sempre preparado para, parece, dar uma passada na frente dele, né? E aí resolveu ser candidato. Ele não conseguiu segurar, o partido lançou um candidato. Então eu digo que o Alckmin tem dois candidatos, o do partido e o do coração. Eu acho que eu sou do coração. Eu acho que eu sou aquele... Vale, do coração ou do partido? Qual? Na urna, na hora que o Alckmin chegar e votar. Eu não tenho dúvida que a gente vota com o coração. O SBT Interior está em 202 cidades do estado de São Paulo, inclusive o senhor tem recebido apoio aberto de alguns prefeitos da nossa região. A nossa emissora está com uma campanha que é Meu Voto, Nosso Futuro, justamente para estimular ou para mostrar os pontos positivos de se escolher candidatos da nossa região. O senhor acredita que esse é o caminho? Eu acho que, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, as regiões deveriam ter representações específicas, né? Existem bons parlamentares em todas as regiões e, se você puder prestigiar os seus parlamentares, é melhor. Porque uma região que não tem parlamentar, ou que tem menos parlamentar do que seu tamanho, ela fica subrepresentada. Então, acho importante que a região tenha seus representantes. Muitos candidatos a deputado na região de Rio Preto, que é uma região grande. Eu cito aqui a questão do Bolsoni, que é deputado estadual atualmente, do Valdomiro, que foi prefeito na cidade, o nosso deputado Calam Pinhatari. Enfim, as cidades têm várias regiões, aliás, as cidades têm vários representantes dessa região, o Pinato, que é daí de Fernandópolis, enfim, pessoas que são dessa região que merecem suas reeleições, ou pelo menos que você avalie antes de poder votar numa pessoa de fora que você não vai ter mais chance de ver. Para encerrar, o PSB é um partido dito como de esquerda. Quais são os ideais de esquerda que o Márcio França não abre mão e quais são os de direita que o senhor acha que são bem vistos, que são positivos? Eu acho que o discurso hoje em dia, de esquerda, de direita, ficou um pouco passado, né? Por exemplo, Portugal hoje é governado pelos socialistas, como eu. É um país extremamente moderno que conseguiu produzir uma solução que equilibra as duas coisas. O que a gente não abre mão? A gente não abre mão de que as pessoas tenham direito à oportunidade, que as oportunidades sejam iguais. Eu não acho justo, eu não me conformo das pessoas assim escolherem, eu tenho uma doença e eu tenho um filho com uma doença. Eu não tenho direito de poder dar chance para o meu filho sobreviver porque eu não tenho uma oportunidade de poder ir com ele no hospital. E o outro que tem dinheiro tem oportunidade. Eu não acho justo que um menino possa dizer, eu gostaria de fazer medicina, mas eu não tenho condição financeira, então eu não vou nem ter esse sonho. Eu não acho justo. Eu acho justo que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Então, se por acaso eu não for esforçado, eu não for capacitado para exercer aquilo que eu gostaria de fazer, eu vou me conformar e dizer assim, eu tive a oportunidade. Eu não aproveitei minha oportunidade. Agora, eu não acho justo que as pessoas não tenham oportunidade. Então, eu venho de uma família, como eu disse, de servidores, mas meu pai era médico, meu avô era médico. Eu tinha condição financeira melhor do que os meus amigos. E eu podia muito bem ter cuidado da minha vida. Eu optei na minha vida em fazer com que as pessoas tenham os direitos a oportunidades iguais. E eu luto por isso, eu vivo por isso, minha alma precisa disso.
Eu não me conformo de outro jeito, não é? Eu não acho correto quando eu vejo, por exemplo, um episódio como esse na capital de São Paulo, que famílias ficaram intocadas lá dentro de um prédio sem nenhuma condição, e aí pega fogo, morre todo mundo, cai um prédio inteiro, porque nós não conseguimos entregar uma casa para as pessoas. E a gente tem condição de entregar as casas. A gente precisa conseguir criar a oportunidade de correr mais depressa e fazer as coisas mais depressa. Agora, isso é ser de esquerda? Então, eu sou de esquerda. Se isso é ser de esquerda, eu sou de esquerda. Eu acho que as coisas não podem ficar ao livre do mercado. Porque, sinceramente, eu não acho que seja normal que a pessoa que está lá, o empresário, a pessoa que é industrial, eu sou casado com uma empresária, mas eu vejo, a cabeça da pessoa, ela tem que cuidar para que tenha funcionários bem pagos, etc., mas evidentemente que ela está lá em busca do lucro. Ela tem que visar o lucro. Se o empresário não visar o lucro, ele não pode sobreviver. E eu não acho incorreto isso. Então, eu acho que o Estado tem que ser um Estado enxuto, tem que ser um Estado prestativo, um Estado eficiente. E aí eu me aproximo das posições que, teoricamente, são mais à direita, de você ter menos impostos, menos... Mas, para isso, você não precisa ser de esquerda ou de direita. Você tem que pensar se você pode ou não viver feliz do jeito que está. É isso aí, governador. Obrigado, viu, por conversar com a gente, bater esse papo esclarecedor. Para quem está em casa, conhecer um pouco mais do governador, que está no comando aí há pouco mais de um mês e meio. Até a próxima. Obrigado, viu? Um abraço a vocês todos. Valeu demais pela sua audiência. Lembrando que toda quarta-feira tem Papo do Casa na TV e também na internet. A gente se vê. Tchau. Tela 2. SBT Interior.